Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem. E a temática do nosso trabalho hoje será sobre, olha só, uma chamada de atenção e uma importante reflexão a ser verificada para as famílias. Então, eu vou fazer um pequeno ensaio a respeito de coisas que envolvem a afetividade dentro do universo feminino, de modo especial para você que tem filhas adolescentes. Imagine uma situação em que você tem mais ou menos uma filha de seus 12 anos de idade aproximadamente, e que você chega em casa e percebe que ela mudou de atitude. Ela está dentro de casa, vai para o seu quarto e fica quieta. Um dia, dois, três, mas você, que são pais atentos, de repente percebem que não dá para colocar isso na conta só do período da adolescência, que sim, os comportamentos são mais extravagantes e talvez um pouco inusitados. Toda a psicologia da adolescência que talvez você tivesse investigado, você poderia sim entender, não, é só uma adolescente e que está aí seguindo aquilo que reza a cartilha. Mas que de repente, passado 2, 3 dias, você chega e diz, não, mas espera aí, minha filha não é uma teoria. Filho não é um mero termo que eu vou encontrar dentro da literatura e me adequar a esses conceitos. Não, filho é uma pessoa. Então, quer saber? Eu vou lá. Quem sabe até não somente bater na porta, mas entrar naquele quarto, porque talvez se eu bater, ela não vai abrir. E quando você abre a porta e você vai conversar com a sua filha, você descobre que ela está quieta e, depois de ter insistido muito, ela olha para você e diz, mãe, pai, eu acho que eu estou com alguma confusão na minha sexualidade. Eu acho, como tem dito, o grande slogan do adolescente, alguns levantando até alguma bandeira como se fosse quase um luxo, uma coisa muito boa, um estereótipo muito interessante, porque estou começando o exercício da minha sexualidade e olha para a mãe e diz, bom, eu estou achando que eu sou bissexual. E você que é pai, você que é mãe, olha para aquilo e ao invés de só de se espantar, resolve, como um bom pai, uma boa mãe, investigar do que se trata aquilo que a sua filha está trazendo. E de repente você ouvindo a filha diz, olha, eu acho que eu sou bissexual porque eu estou gostando da minha melhor amiga. E uma coisa muito comum, parece que dentro desse universo da adolescência, onde estão em período de grandes descobertas, querem explorar todo o universo do mundo afetivo, descobre que além da amizade, parece que ela está olhando para aquela amiga como sim, uma suposta pessoa que ela seria capaz de amar de um jeito diferente, porque não se trata de um menino que ela diz que está gostando, mas ela diz que está gostando da melhor amiga dela. E de repente você que é pai, você que é mãe, você resolve ouvir aquilo e lembrar que aquela filha está simplesmente passando por um período de transição entre aquilo que é a infância e os primeiros passos para a sua maturidade na vida adulta. Isso a gente chama de adolescência, e você começa a perceber, ouvindo a filha, que ela está fazendo referência simplesmente a uma questão que ela não sabe ainda o que é o amor, ela sequer sabe ainda o que é um relacionamento, ela sequer conseguiu ainda se distanciar de todos os afetos envolvidos, sim, na vida infantil. Quase como aquela história de Freud, sabe? De um menino que se apaixona pela mamãe e um menino que se apaixona, a menina que se apaixona pelo papai e a menino que se apaixona pela mamãe, mas que sim, nós não levamos a sério porque a criança está tentando simplesmente reproduzir uma coisa que ela já vê no pai e na mãe, que é como é bonito quando se forma um par. Mas que de repente a filha adolescente que está um pouco perdida nesse universo, porque na escola simplesmente ela não consegue encontrar esse suporte e verifica na sua própria vida e no seu próprio sofrimento que a única coisa que ela encontra na escola é que, poxa, é normal ser bissexual. Mas o pai e a mãe escutam aquilo e sabe
porque ela está passando por uma fase que a gente chama de desenvolvimento. E porque não sabe o que é o amor, às vezes não sabe sequer o que é uma amizade, ela simplesmente se deixa conduzir pelos amigos. E que quando você vai conversar com ela, aí a gente às vezes com uma criança de 12 anos que, feliz ou infelizmente, ela já é capaz de reconhecer sim alguma coisa da sexualidade do mundo adulto. Ela é capaz de compreender, por exemplo, o que é o sexo, o que é um beijo na boca, e que de repente a gente, quase que num ar de ousadia, resolve perguntar para a filha: mas filha, essa sua melhor amiga que você diz que está apaixonada, você tem vontade de beijar a boca dela? Você tem vontade de tocar nesse corpo dela? E a filha quase que timidamente olha para você e diz: não, não é isso, pelo amor de Deus. E você que é pai, você que é mãe, sabe que ela não está falando de bissexualidade nenhuma. Ela só está ali numa mera confusão, muito típica hoje em dia nos nossos adolescentes, mas que a diferença da sua filha para a filha de outras famílias é que a sua filha tem a oportunidade de ter você para conversar e explicar para ela com muita paciência coisas dentro do que é possível acerca da sexualidade humana. Porque é o momento em que nós, os pais, nos assustamos e vendo que essas crianças de 10, 11, 12, 13 anos já têm um volume de informações que elas estão tentando organizar e não conseguem. E na ausência de uma base, de um suporte, de uma disciplina familiar, do amor dentro da família, elas resolvem simplesmente acreditar nos clichês a respeito. Não, você é só uma bissexual, como a maioria de nós já somos e experimentamos. E o máximo que ela tem de consolo é poder dizer, de ouvir o seguinte: não, lá na frente você pode mudar isso. Mas, conversando conosco, os pais, a criança consegue então compreender e ordenar a sua própria sexualidade, ter um desenvolvimento sadio e não confundir dificuldades que são próprias dessa fase com um diagnóstico já pronto: sou bissexual. Estou falando de um caso exemplar. Agora vamos para a maioria das coisas que acontecem realmente. A sua filha está lá, presa no quarto, de repente ela chega em casa, diferente que você nota aquilo, mas você resolve dizer: não, isso faz parte da adolescência, isso vai passar. E de repente sim, a adolescência passa. Sua filha agora chega aos 17, 18, 19 anos, está lá feliz, entrando na universidade, e porque agora dentro da universidade ela conseguiu descobrir uma força de grupo e que quando você assusta, você vai conversar com a sua filha e que na verdade agora ela vem conversar com você para simplesmente sentar na sua frente e dizer: pai, mãe, eu sou bissexual. E você, desnorteado, sem saber o que está acontecendo, agora você que já não tem mais a teoria do desenvolvimento da adolescência para dizer: não, isso é só uma fase. Não, agora você está diante de uma filha que é adulta, simplesmente fazendo a parte dela de dividir com você aquilo que ela simplesmente descobriu e que ganhou força no grupo dela para simplesmente assumir perante vocês que ela é só uma bissexual e que agora ela tem o direito de ser isso. E que de repente, tardiamente, você resolve investigar: mas minha filha, você nunca falou isso com a gente, desde quando isso está acontecendo? E quando você assusta, ela vai dizer o seguinte: quando eu tinha 12 anos de idade, eu descobri isso porque eu me apaixonei pela melhor amiga. E quando ela começa a contar a história, porque infelizmente você não estava lá para poder simplesmente conversar com ela, a exemplo dessa filha que eu acabei de descrever. Só que agora você vai descobrindo, porque agora essa filha já adulta, já assumida, ela vai ter coragem de contar tudo. E de repente ela descobre, você descobre dessa sua filha que, além de achar que estava apaixonada, ela, numa primeira vez que convidou essa amiga para estar em casa, e que nós nem desconfiávamos, porque simplesmente era uma amiga de escola, e que nós precisamos sair, que foi aquele momento em que ela, junto com essa amiga, porque, lembrem-se, 12 anos, momento das descobertas, das explorações, momento das autoafirmações, ou seja, eu tenho que testar isso que eu estou sentindo. E ela, justamente porque é a melhor amiga,
elas passam a ter uma espécie de cumplicidade onde elas experimentam um primeiro beijo. E que de repente, com aquele beijo, ela experimenta agora a certeza de que não se trata somente de uma mera dúvida. Agora, porque sou menina, sou carente, vislumbrava um romance perfeito e de repente aquele beijo passa a ter aquele símbolo. Então, pai, mãe, assim eu descobri e assim eu me libertei. E você vai tentar correr atrás do atraso, tentando lembrar da sua psicologia do desenvolvimento e vai perceber o seguinte, que você vai tentar explicar para ela, porque com esforço racional você vai convencê-la de uma coisa que, se é desde os 12, são pelo menos 6, 7 anos, onde ela já viveu todas as experiências possíveis a respeito da sexualidade humana e já experimentou alguns prazeres que já deram a ela a certeza de que não se trata de um equívoco, pai e mãe. E ela vai olhar para vocês e dizer, bem que me avisaram, vocês, cristãos, com essa disciplina, meus colegas avisaram que vocês viriam com esse discurso todo opressor e que é uma maneira que eu sei, pai, eu sei, mãe, vocês não vão me aceitar. Eu não estou aqui para ser aceita, eu estou aqui simplesmente para comunicar, para fazer a minha parte. E assim, são tantas e tantas crianças que acabam chegando muitas vezes dentro dos nossos consultórios ou que batem famílias às nossas portas para estar relatando histórias como essa. E é curioso que as coisas começam de maneira muito sorrateira, né? Quando a gente fala dessas temáticas, parece que a gente está falando de coisas confusas e complexas. Não estamos falando de coisas confusas e complexas. A gente está falando só de uma questão que envolve a saúde familiar. Quando nós combatemos tudo aquilo que vem destruir as famílias, é porque exemplos como esse muitas vezes deixam de ser exemplos e se tornam, sim, realidade que se infiltram nas nossas famílias, na inocência das nossas crianças, para perverter um cérebro e um coração que muitas vezes nada sabem daquilo que está fazendo. Isso que eu estou falando, infelizmente, a gente pode reduzir como estatísticas. Mas infelizmente não. Aqui a gente está fazendo simplesmente, tomando como exemplos, mas na verdade não são somente exemplos. São descrições rotineiras, diárias, de situações de sofrimento dentro das nossas famílias e, acima de tudo e sobretudo, dentro dos nossos adolescentes que, por conta das suas experiências, sem uma educação familiar sólida, acabam sofrendo de um sofrimento que eles sequer entendem. Isso é só um apelo, isso é só um esforço da gente trabalhar o nosso imaginário de fenômenos que já estão acontecendo, talvez dentro da sua família. Deem uma pensadinha com muita seriedade. Eu acho que é uma temática que eu sei que ela é muito densa, ela é polêmica, mas triste de nós, enquanto pais, se nos calarmos diante dessa situação, que, insisto, já não é mais um exemplo, é uma realidade que nos circunda. É uma breve reflexão, a gente se vê num próximo vídeo.